Olá, nesse vídeo eu vou mostrar e falar um pouco sobre os erros mais comuns e alguns erros muito graves e muito incomuns que acontecem em obras. Então vem comigo que eu vou falar um pouco das causas e um pouco também das possíveis correções desses erros. Nessas fotos aqui você vê que os erros que acontecem na sua casa também podem acontecer em lugares mais amplos, lugares que tem mais pessoas usando, lugares coletivos, públicos. Então, quando você tem esse tipo de situação que está nessa foto aí, em que você fez ali uma boca de lobo, ou você fez ali uma grelha de drenagem, alguma coisa desse tipo assim, para captar água, e a água está em todo lugar, menos entrando na grelha, tem uma coisa muito errada. Se você tem um ponto de drenagem, esse ponto tem que ser o lugar mais baixo, tem que ser o ponto mais baixo. E isso é fácil de fazer, você mede, Você mede ali o início da sua pavimentação, o início do seu passeio, o início da sua área que você quer colocar ali a drenagem, e você vai colocar o ponto mais baixo como sendo aquele ponto onde vai o ralo, onde vai a boca de lobo, onde vai a sua drenagem. Aqui não foi pensado assim. Eu acho que aqui o erro não foi de execução quando se fez a drenagem. Eu tendo a achar que esse piso aqui foi cedendo com o tempo. Tendo a achar que de repente o trânsito de carros, com o trânsito mais pesado, foi afundando esse pavimento e criou-se esse baixo relevo aí ao redor da grelha, e com isso a água não entra mais na drenagem como deveria entrar. Muitas vezes é fácil você identificar o problema, mas é mais difícil você identificar a origem do problema. Nesse caso aqui, é uma suposição que eu faço. Pode não ser isso, pode ter sido executado errado mesmo desde o início, mas me parece que isso aqui foi mais um erro de não compactar direito ali essa via do que propriamente fazer o ponto de drenagem. Esse outro caso aqui pode ser a mesma coisa. De repente essa rua asfaltada cedeu com o tempo e tal, e esse ponto de drenagem ficou acima do que precisava. Até essa água alcançar essa grelha ali para ela drenar mesmo e deixar o pavimento ali mais seguro, mais confortável para as pessoas, ela já vai ter alcançado um nível muito alto. Então isso é muito ruim para o uso do dia a dia, e em alguns casos pode se tornar até perigoso. Aqui eu já vejo o erro mesmo de instalação dessa grelha. Provavelmente essa grelha deveria estar nivelada com o piso onde ela está. Porque aqui a água vai entrar, você vê que tem umas aberturas ali na lateral, então a água vai acabar escoando. Mas para isso ela vai demorar muito mais tempo. Isso equivale, por exemplo, quando você tem uma grelha, quando você tem uma boca de lobo na rua e as pessoas jogam lixo. Você está diminuindo o poder de vazão, A água vai demorar muito mais tempo para ir embora, para ser drenada, do que normalmente aconteceria. Isso é o que causa enchentes às vezes, isso é o que causa o refluxo de água para dentro de estabelecimentos. Isso dá muito trabalho, por isso que você não deve jogar papel na rua. Isso é mais ou menos o que acontece nessa foto. Aqui a água vai demorar mais tempo para ser drenada, porque é um obstáculo para ela. Então a água vai embora, ela vai ser drenada, ela vai secar de repente com o tempo, se não continuar chovendo, se não for uma situação dessa, mas vai demorar mais tempo. Esse tempo aí pode interferir em várias outras coisas, Esse tempo é acúmulo de água, a água invadir outros espaços que ela não deveria invadir de repente. Então é uma coisa muito mal executada, muito mal pensada aqui para esse lugar. Aqui me parece que já tem até um princípio de inundação. A água está cobrindo todo o leito ali carroçável, que a gente fala da via. Então toda a parte ali que a pista de rolamento está coberta. Por quê? A grelha foi instalada no passeio. Então a pessoa não pensou simplesmente numa questão de física, que a água vai sempre procurar o ponto mais baixo. Uma questão lógica, Se você tem uma água, ela vai sempre correr para o lugar que é mais baixo. A água aí vai demorar muito tempo para poder chegar nessa grelha. Até aí ela já invadiu casas, já invadiu lojas, já causou prejuízo, Fora que se você vai atravessar uma rua em que você não vê nada do piso, você vê só água, torna-se muito perigoso. De repente tem um buraco, você pode se machucar, você pode até realmente ter um acidente grave. Então, isso é uma coisa que realmente não foi pensada. Você vê claramente que a grelha está em cima do passeio. Então, quando a água chegar a essa grelha, o prejuízo já está aí, Olha essa situação. Aqui não é o caso que eu falei ali na primeira foto, de um possível afundamento do piso ao redor. Você vê ali que tem cimento ao redor dessa grelha. Ela realmente foi instalada mais alta. Qual é a lógica disso? Não tem, Então você vê esse caos acontecendo ao redor aí, com água, as pessoas de motocicleta, as pessoas de carro e tal, tendo que enfrentar essa lâmina de água na rua, e ao mesmo tempo a grelha está ali, sem nenhuma função. Somente a água da chuva que bater diretamente sobre ela vai entrar na grelha. Então essa grelha é inútil para esse espaço aqui. Desperdício de dinheiro, com certeza dinheiro público nesse caso aqui,
É o que acontece muitas vezes quando as pessoas executam coisas mal planejadas ou simplesmente executam sem planejamento nenhum ou não seguem o projeto. Essas fotos aqui também entram ali para a série dos tragicômicos, né, gente? Você vê uma escada dessa aí, executada, você de repente pagou, você é o dono da obra, você pagou o concreto, você pagou o profissional para executar, você pagou de repente o projeto e chega na obra e está isso aí. Esse caso aí de demolição, não tem como você aproveitar uma escada dessa. Qual que é a minha teoria do que aconteceu aí? Com certeza você deve ver com alguma clareza aí que na ponta ali desses degraus há peças de madeira. Essas peças de madeira são a forma que foi feita para executar essa escada. O que é a minha teoria do que aconteceu? Com certeza, quando eles lançaram o concreto para concretar esse lance de escada, essas formas cederam e se inclinaram. Com isso, o concreto invadiu ali aquele espaço e você causou aí essa sensação de escada com espelhos em 45 graus. Então isso aí é muito ruim visualmente e também para você utilizar no dia a dia é impossível. Você subir uma escada dessa, vamos supor que deixaram assim, né? Subir uma escada dessa significa que você tem um risco de tropeçar a cada degrau, né? Porque tem uma ponta ali para você bater a ponta do seu pé também. Então você corre um sério risco, além do que, com certeza, a pisada não é confortável. Porque para fazer uma escada você tem que calcular a altura do espelho e você tem que calcular o comprimento ou a largura ali dos pisos. Então isso é muito importante para você ter um conforto, para você conseguir subir uma escada. Se você sobe uma escada irregular, você corre o risco de cair. Experimenta um dia subir uma escada que tem um degrau de 25 centímetros de altura, depois o outro tem 28, depois o outro tem 32, depois volta para 10 centímetros, você vai tropeçar em algum ponto, você não vai conseguir subir essa escada com normalidade. Isso que vai acontecer nessa escada aqui. Essa escada com certeza está irregular, porque o concreto que deveria estar ali mais alto, ele se espalhou e ficou mais baixo o degrau. Então isso aqui é o caos, tem que derrubar essa escada, não tem outra solução. Vocês podem reparar também que ao fundo dessa foto tem uma laje, que ela está com uma pequena barriga embaixo. Isso é chamado flecha. Isso é normal acontecer. Quase toda a laje que você está em pé agora ou sentado agora, provavelmente tem uma flecha também, que é essa barriguinha embaixo, mas ela é quase imperceptível. O fato de eu ter conseguido perceber isso olhando para a foto quer dizer que ela está um pouquinho acima do normal, até porque não parece uma laje muito grande, que justificaria, entre aspas, uma flecha maior. Nessa laje aqui eu já vejo essa barriguinha ali. Então essa obra foi mal executada no geral, pelo que eu estou vendo aqui. Como é que você evita essa flecha, essa barriguinha? Primeiro, se dependendo da situação, você não precisa nem de evitar. Ela vai ficar tão ali disfarçada, de repente você vai ter um forro, isso não é um problema exatamente, a laje não vai cair por causa disso. Mas se você quer disfarçar realmente aquilo ali, quer que não aconteça essa flecha, que é muito pequena, você vai fazer uma contra-flecha, que é você fazer uma barriga para cima na execução, e na hora que a laje assentar, ela vai ficar ali no ponto neutro. Mas esse assunto para outro vídeo, em outro momento. Aqui, gente, onde está o erro nessa foto aqui? Teoricamente, pelas placas ali, você vê que essas portas são acessíveis por cadeira de rodas. Como é que uma pessoa em cadeira de rodas vai conseguir acessar uma porta que você tem que passar por uma escada antes? Algum cadeirante vai conseguir acessar essas portas aí utilizando uma cadeira de rodas? É impossível. Então são coisas mal feitas, é uma coisa assim simplesmente para constar. Às vezes a pessoa colocou um adesivo ali só para falar que é um lugar acessível, mas ele não é efetivamente, certo? Com certeza deve haver um elevador, deve haver uma rampa para poder compensar isso aí. Mas com certeza isso aqui não faz parte da rota acessível, que é aquela rota das pessoas que têm cadeira de rodas ou as pessoas que se movimentam normalmente, todas as pessoas podem utilizar. O que dizer dessa escada aí, né, gente? Essa escada com certeza vai ser um grande problema para quem fez esse prédio aí, para quem é o dono desse prédio que vai utilizar o espaço. Porque você vê ali que o patamar, que é essa ligação, essa laje que liga um lance de escada e o outro, ele não tem largura suficiente para o trânsito de pessoas. Uma pessoa normal não consegue passar ali. E ainda vai ficar mais estreito quando a pessoa colocar o corrimão, que é obrigatório. Vai colocar um guarda-corpo e um corrimão. Então você imagina a situação de uma pessoa transitando por ali. Muitas pessoas de lado não vão conseguir passar. E você vê que não tem nenhuma regularidade, porque na parte de baixo da foto você vê que ela começa uma largura e essa largura vai diminuindo até chegar no segundo lance de escada. É uma situação de total falta de projeto, de repente, total falta de um profissional que saiba executar o serviço e também não houve nenhuma administração dessa obra, não houve nenhuma pessoa fiscalizando a execução dessa obra. Prejuízo, com certeza. Você vê ali que na alvenaria que foi executada também, não tem técnica. Você vê que os tijolos foram muito mal colocados, muito mal assentados, você vê que está tudo mal feito. Então, se a pessoa colocou um profissional ali na obra, ele largou o profissional lá e não acompanhou, se é que pode chamar de profissional, né?
E essa foto, gente, onde está o erro? Essa escada deveria estar um pouquinho mais para a direita, de forma que pudesse acessar as portas. É uma foto também que você vê que é meio tragicômica, né, gente? Porque você chega ali, de repente, você encomendou uma escada metálica, que é o caso aqui. Com certeza foi caríssima essa escada, é muito metal ali, é muito trabalho para executar. E a pessoa que instalou em frente às janelas, ao invés de ser em frente às portas. Como pode isso ter acontecido? Parece uma coisa impossível, mas está aí a prova que aconteceu. Uma solução aí que não fosse arrancar essa escada onde ela está, para poder acessar as portas, seria fazer um patamar ali, né, uma extensão de patamar. Mas mesmo assim, essa escada é um obstáculo ali para as janelas. As janelas ali vão se deparar diretamente com a escada. Então a melhor opção aqui é arrancar essa escada do lugar e recolocá-la no lugar correto. Mas é um absurdo a pessoa executar isso e não perceber um erro tão grosseiro quanto esse. Essa foto entra aí como uma das melhores situações tragicômicas, né, gente? Quando não acontece com a gente, claro. E essa escada, gente, quem tem coragem de subir essa escada? Eu não tenho. Essa escada tem vários problemas ali que você bate o olho e vê. Primeiro, a escada é muito delgada. Tem degraus ali que são mais espessos que outros, então não tem nenhuma irregularidade nessa escada. Com certeza não foi planejado, não foi pensado e com certeza não foi executado por uma pessoa que sabe o que está fazendo. A pessoa provavelmente desinformou essa escada antes da hora, né? Porque o concreto tem um tempo de cura que a gente fala, né? O tempo que ele demora para poder ficar duro realmente, para poder ser ali utilizado efetivamente. Ainda mais quando se fala de uma laje, uma escada, isso é muito importante. Então você vê que a pessoa fez uma escada, uma espessura inadequada, e ela desinformou antes da hora, por isso que ela deu essa barriga ali também, né? Por isso que ela fez essa curva, e com certeza não tem ferro suficiente nessa escada. Quando você tem união de problemas, né? União de erros, acontece isso aí. Uma escada impossível de ser utilizada, ela virou ali uma proteção para casinha de cachorro, nada mais que isso. Perigosíssima, se você se aventurar sobre essa escada, ela pode ceder realmente, você pode cair de lá, e desperdício de dinheiro mais uma vez, como tudo está sendo aqui até agora. Algumas pessoas podem não ver, mas aqui está claro que essa escada é impossível de você subir. É uma escada muito íngreme, né? Nem a arquibancada do estádio mais arrojada é íngreme igual essa escada. O que me parece que aconteceu aí? Parece que houve aqui uma inversão. Onde deveria ser o piso é o espelho. Então, na hora que a pessoa fez a forma para essa escada, ela colocou a largura do espelho no lugar do piso e a largura do piso no lugar do espelho e concretou. O resultado foi isso aí, uma escada muito mais íngreme que ela deveria ser, com essa diferença. Isso é uma das possibilidades. A outra possibilidade é que simplesmente não há espaço para uma escada aí nesse lugar. Então a escada foi feita no espaço que era suficiente e as pessoas fizeram o degrau ali para chegar na parte de cima. Isso é quase que uma escada de marinheiro, né, gente? Não uma escada segura. É uma escada que não pode ser utilizada no dia a dia. Pode ser que eles tenham feito a laje maior do que deveriam, né? De repente a escada podia ficar mais inclinada ali para a esquerda, né? Tem mais espaço de repente na laje para entrar mais com essa escada, mas não dá para saber o que aconteceu aqui. O que dá para saber é que foi cometido um erro muito grave aqui, mais dinheiro jogado fora. E essa escada aqui, gente, parece que essa escada, primeiro, ela foi feita muito delgada, ela é muito fininha, né? Ela não tem concreto suficiente. Outra coisa, gente, parece que o concreto, toda essa construção é um concreto pobre, um concreto sem cimento suficiente. Você vê também no detalhe aí do encontro da escada na laje superior, que a escada trouxe para baixo também um pedaço da laje, a laje cedeu naquele ponto. Você vê que ela está toda irregular. Então, com certeza, o concreto é de má qualidade, né? A execução foi ruim, a espessura da escada não é suficiente. Com certeza também eles devem ter tirado a forma antes da hora. Então, quando você tira a forma antes da hora de uma escada, de uma laje, ela vai ceder. E quando essa escada cedeu, ela trouxe junto o concreto da laje. Quer dizer que o concreto da laje também não estava preparado para isso. De repente foi tudo concretado junto, eu não sei dizer, mas se foi ou se não foi, o concreto aí é de má qualidade. Essa escada não pode ser aproveitada, eu não teria coragem de usar essa escada. E o jeito aí é demolir, né? O jeito é demolir, fazer outra escada e de repente, se realmente tiver certa essa questão do concreto, tem que demolir tudo, não dá para aproveitar nada. Gente, essa situação dessa foto aí. Quero que vocês comentem se vocês bateram o olho nessa foto e já viram um problema de cara ou se levaram um tempo aí para perceber qual foi o problema. Muitas pessoas olham para essa foto e ficam pensando, tem alguma coisa errada, mas não conseguem ver exatamente o que é. Essas escadas foram feitas de uma forma invertida, elas estão de cabeça para baixo. Então os degraus que eram para estar na parte de cima estão na parte de baixo. Aí você pode falar, não, deve ser uma rampa. Não, não é uma rampa, porque uma rampa não teria essa parte de degraus embaixo. Uma rampa não seria feita desse jeito, porque é um desperdício. Então isso é uma escada que efetivamente foi feita de cabeça para baixo. Como é que isso é possível? Gente, isso é possível sim. Pensa na hora de fazer uma forma de escada.
Você vai fazer uma forma para obter essa forma, né? Essa forma que você tem uma parte que é na horizontal, uma parte na vertical, horizontal, vertical e assim vai. Então, se você faz a forma para a escada seguindo esse desenho, vai fazendo horizontal, vertical, você automaticamente vai errar, porque esse desenho vai ficar no fundo das escadas, não na parte de cima. Eu acho que foi isso que aconteceu aí. A pessoa que fez a forma fez os degraus como se a forma fosse a escada e concretou. Resultado, a parte de cima do degrau está lisa, como se fosse uma rampa, e os degraus se formaram na parte de baixo. Dá para utilizar como rampa? Não, porque é muito inclinado. Então isso aí é o caso de demolir. Vai dar um trabalho imenso para demolir isso, vou ter que refazer mais uma vez. Se você for uma das pessoas que demorou um pouquinho mais de tempo para enxergar o que está errado nessa foto, né, isso é normal até, porque às vezes a gente não está habituado, não vê o erro de cara. Faça uma coisa, tente ver de cabeça para baixo a foto, você vai ver como deveria ser essa escada. Essas fotos seguintes mostram como é que algumas pessoas acham realmente que elas podem se apropriar do espaço público. Quando você tem uma casa que ela está de repente na divisa ali que a prefeitura permite e tal, não quer dizer que você pode fazer a sua fachada ali na divisa e depois fazer algum avanço aéreo ali sobre o passeio. Você não pode fazer isso. O passeio limita a construção, seja a construção partindo do chão ou seja a construção aérea, a construção acima do chão. Há pessoas que incrivelmente pensam que elas podem construir, desde que não construam em cima do passeio, podem construir acima do passeio, e não é o caso. O passeio não é seu, o passeio é público. Você tem a obrigação de cuidar dele, mas ele não é seu. Então, essas fotos mostram como é que as pessoas realmente se apropriam do espaço e das coisas que não são delas. Então aqui a pessoa nunca poderia ter construído dessa forma. Você vê que essa casa tem até um bom padrão aqui pela foto, né? Uma casa bem acabada e tal, com um ar-condicionado, ou seja, não uma casa qualquer, não uma casa que está num lugar muito irregular, né? E ainda que fosse, nada é justificativa. Mas aqui ficou uma varanda muito ruim para se utilizar, né? Afinal de contas tem um poste passando ali no meio e o espaço público foi agredido aí, né? Foi invadido efetivamente. Como é que faz essa situação? Se eu fosse o poder público, eu mandaria tirar. Não importa que ele tivesse que fazer a demolição do prédio dele, mas isso não é aceitável. Nessa segunda foto você vê que ainda é uma questão de estar em obra. Então, com certeza o poste deve estar no lugar certo. O poder público coloca o poste, né? A não ser algum erro e tal, sempre coloca no lugar que é o apropriado, um lugar público realmente para esse fim. E a construção foi feita em volta disso. Eu, se fosse da prefeitura, embargaria essa obra imediatamente para essa pessoa poder fazer a correção desse problema. Não aceitava essa situação. O que vocês acham disso? Eu acho que é o caso de embargar e demolir. Então, gente, esse vídeo foi para vocês verem como existem situações absurdas nas obras. Sempre que você parte de uma obra sem projeto, ou sem acompanhamento da execução, ou sem casamento entre os projetos, pode acontecer esse tipo de coisa. O que é o casamento dos projetos? O projeto mãe, vamos dizer assim, é o projeto arquitetônico, é o projeto de arquitetura, onde está a concepção geral do espaço. Então, com esse projeto em mãos, você tem que fazer o contato com a pessoa que vai fazer o hidrossanitário, com a pessoa que vai fazer ali o projeto de estrutura. Todas as pessoas têm que conversar para que o projeto seja concebido pensando em todas as possibilidades. Não adianta nada você fazer um belo projeto arquitetônico e depois você vê que não é execuível. Por isso que é importantíssimo que o arquiteto converse com os outros profissionais, que os projetos tenham um casamento entre eles. Não adianta nada você ter um belo projeto arquitetônico que não é possível executar, né? Que você vai ter uma viga ali que vai mudar completamente o seu projeto, vai ter um pilar no lugar que ele vai interferir com a sua passagem. Então é importantíssimo que você tenha um projeto bem executado, bem pensado, bem planejado e casado com os outros projetos complementares. Além disso, gente, vale muito a pena você pensar no acompanhamento da sua obra. Pelo menos uma pessoa que entenda de obra, que entenda da concepção e tenha também o contato do arquiteto que fez o projeto para tirar dúvidas. Tenho certeza que é do interesse dele também que você faça isso, porque ele não quer um projeto com o nome dele que tenha sido mal feito, porque é muito importante para mim também. O meu nome também está em jogo. Gente, eu vou ficar por aqui nesse vídeo. Me fala nos comentários se vocês querem que eu continue falando sobre esse assunto. Eu achei muito legal poder fazer esse conteúdo aqui. Dê o seu like também, além de deixar nos comentários aí se vocês querem uma segunda parte e compartilhe esse conteúdo. Muito importante para mim. E não se esqueça de se inscrever no canal. Isso é importantíssimo. A maior parte das pessoas assistem os vídeos, mas não se inscrevem. Não custa nada, um pouquinho mais do seu tempo, só clicar ali para se inscrever e é isso aí. Um grande abraço e até a próxima.